quando minha mãe, ela falou no telefone pra mim, eu lembro a frase que ela falou. A gente tava no final de julho, praticamente em agosto do ano passado. Ela falou assim: eu só tenho uma coisa chata pra te falar. Eu tô tentando marcar consulta aqui em Marília desde de fevereiro, porque eu tô sangrando e eu não paro de sangrar. Arthur, mulher de 65 anos sangrando por baixo é câncer, cara. Até que se prova o contrário, é câncer. Então, assim, pra mim isso é negligência, né? Não tem essa. Ah, mas tá no auge do Covid, né? E aí, outra coisa, né? Quanta gente, né, na situação que a minha mãe estava, se encontrou, só que ela não tinha um filho médico com condições para puxar ela e fazer o tratamento, Uhum. né? Isso é uma das coisas que me assustou em tudo isso, porque eu acho que em vez do Covid ele unir a sociedade, ele dividiu. Então o Covid ele piorou o brasileiro. E piorou Caralho. por causa das pessoas ruins, Aham. né? Porque elas se aproveitaram disso para criar um factoide e fazer assim terror na vida das pessoas, Uhum. né? E para mim isso não tem desculpa, né? No Código de Ética Médica, se você não consegue trazer cura, que pelo menos você traga o conforto. E justamente em toda essa confusão que teve, quem menos falou foi médico. Falou político, falou jornalista, mas médico? Ah, não, mas veja bem, sempre tinha um jornalista para ser mais entendido que alguém, sempre tinha um político para ser mais entendido que alguém. O desgraçado não sabia escrever o nome, mas ele era o entendido do negócio, né? Em que sentido isso foi transformado em terror? Tu tá falando daquele negócio de espera ficar grave pra procurar ajuda? Que eu ouvi muito falar sobre isso. Na verdade, eu acho que ah, em toda a trajetória, né? Ah. é, eu acho que tirou-se a palavra dos médicos, né, e entregou-se a palavra para narrativas. E essas narrativas, essas pessoas elas não têm noção, né, ou têm noção, essas pessoas ruins, elas têm noção do quanto isso ia machucar a população, que é o pessoal que fala, né, o quanto pior, melhor. Porque dentro disso consegue, né, ganhar as vantagens que se espera. Mas, voltando, né, para minha mãe, toda Uhum. essa situação, né, ela liga para mim e eu falo, bom, então vem para cá agora. Aí contratei um motorista, mandei buscar minha mãe em Marília, porque ela tava com medo de pegar ônibus, de fazer isso. Não, não tem problema. Eu não consigo te buscar, mas eu dou um jeito. Contratei um motorista, o cara veio, buscou ela. No dia seguinte, né? Eu liguei pra Carla, pra médica dela aqui em São Paulo, a Carla Delácio Lopes. Falei, Carlinha, minha mãe tá sangrando por baixo. Não, peraí que eu já vou encaixar ela na colposcopia. Achou a melhor médica de São Paulo que faz colposcopia. Minha mãe já fez o exame, já colheu o material. No dia seguinte já estava com a imunistoquímica positivo para câncer, sabia até que célula era. 5 dias depois, minha mãe estava sendo operada com um robô no Hospital Moriá pelo o João Manzano, que é um dos caras que ensina a cirurgia robótica no Brasil, é o chefe do Einstein nessa parte de cirurgia robótica, é o cara que instrui as pessoas, né? E minha mãe estava livre da doença, fez esvaziamento de gânglio, então estava tudo bem. Só que, por conta da demora do diagnóstico, minha mãe teve que fazer químio e agora ela está terminando a rádio, tá? Mas veja, Arthur, por mais nefasta que seja essa situação, a gente tem que lembrar as coisas que têm valor pra gente. Pra mim foi uma barra, porque eu não falei pra minha mãe que ela tava com câncer. Hum. Eu só falei pra ela depois da cirurgia, quando ela tava bem acordada e indo pra casa. E por que eu fiz isso? Porque toda a minha vida com a minha mãe, ela falava do medo que ela tinha de ter câncer. Porque o meu avô morreu de câncer de próstata, né? E minha mãe pegou essa fobia, né? E eu acho que na hora que a gente sofre um aperto, cara, a gente tem a oportunidade única de fazer o melhor que a gente faz. E nessa hora, a única coisa que eu podia pensar é: o que a minha mãe me falou sobre isso? E aí eu segurei a onda. Mãe, é uma lesão, tem que operar. É uma lesão, tem que operar. E aí vem a parte difícil de contar, sem chorar. Por quê? Porque aí vem a lição de dignidade. Terminada a cirurgia, minha mãe acordada no outro dia, já tinha levantado, se locomovido, né? Essas maravilhas da cirurgia robótica, né? Essa era uma cirurgia que, por exemplo, eu aprendi no Hospital São Paulo, só que a pessoa ficava debilitada porque abria ela do estômago até a sínfise pública, de cima a baixo, revirava tudo que tinha lá dentro, a pessoa demorava um mês só para acordar.
né? De tão brutal que era essa cirurgia. Minha mãe no dia seguinte estava andando, indo de pé fazer xixi sozinha, né? Tranquila, né? E aí eu vendo que ela estava bem recuperada, sentei com ela, falei, mãe, então deixa eu explicar para a senhora o que aconteceu. Eu trouxe a senhora assim, porque sangramento assim é uma coisa perigosa, eu achei que pudesse ser um câncer, fez o exame, achou que era um câncer, só que a gente operou e a senhora está curada. Então é isso que eu queria falar para a senhora. Arthur, um segundo para respirar. Ela virou para mim e falou assim, eu sabia. E por que eu tenho que respirar? Porque aí quando a gente fala que uma pessoa é muito boa, que é uma mãe pra gente, você consegue entender por que a gente fala isso. Por que esse bom extremo te remete à mãe? Porque aí minha mãe vira pra mim e fala assim, é que eu não queria te preocupar. Ou seja, ela pegou toda a fobia que ela tinha de anos e anos, guardou numa caixinha, fez eu achar que eu tava enganando ela, pra depois, quando tudo tivesse resolvido, eu falasse, mãe, truco, e ela falasse, 6. Simples assim. Uhum. Então, essas coisas, elas mostram pra gente que vale a pena você ter esperança, vale a pena você pensar do lado positivo, porque, Arthur, você não tem outra saída, você vai fazer o quê? Você vai se largar na linha do trem e deixar aquilo passar por cima de você? Vou te contar uma outra história que é relacionada a isso. Minha segunda prova de vestibular. Eu já não tinha passado em medicina, era a segunda vez. Eu tinha 17 anos, eu estava estressado, eu estava ansioso, eu estava notando que, por ter estudado no interior, eu tive uma formação fabulosa, né, do ponto de vista humano. No meu querido Colégio Cristo Rei, cara, eu tinha psicodinâmica de grupo, eu tinha religião, eu tinha coisa que fazia você virar homem, assim, não no sentido de gênero, mas fazia você virar gente, né? Você reconhecia o outro, você tinha dinâmica, você tinha cultura na escola, né? E eu paguei um preço, né? Porque aí eu vim fazer vestibular com os caras que, ficava matando questão das 7 da manhã às 7 da noite. E agora, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar perto desses caras? Mas meu pai, muito tranquilamente, ele falou, faz seu trabalho, você só precisa ser organizado. E eu me organizei ali, criei um sistema meu ali de estudar, e fui muito bem sucedido e passei. E aí meu pai, no carro de volta, depois que a gente fez a matrícula na faculdade, ele pergunta pra mim desse jeito, o que teria feito se você não tivesse passado? E naquele minuto, Arthur, me ocorreu de pensar, por que meu pai tá perguntando isso? Qual que é o interesse dele em querer saber o que eu teria feito? E aí eu respondi com inocência e com imaturidade. Eu falei, rapaz, eu não sei o que eu teria feito. No sentido de, eu estaria desesperado, eu estaria desistido. Ele virou pra mim, Arthur, e falou assim, você teria feito de novo. E você teria feito melhor. A lição que a gente pega disso é uma lição muito simples. Independente das vezes que você tentar e falhar, você tem que ser capaz de entender que, primeiro, você tem que se perdoar. Porque se você fez seu melhor, não tem por que você se lamentar do resultado que você teve. Você fez seu melhor, você fez seu trabalho. Agora, independente das vezes que você tentar e falhar, você tem que perceber que você vai falhar melhor. E quando você falha melhor, quer dizer que o sucesso vem. E isso é um indício para você não desistir, para você não abandonar o que é o teu sonho. Eu poderia ter falhado sim na segunda vez que eu prestei o Diabo da Medicina, mas não falhei. Eu fui melhor o suficiente para passar. Se fossem outras circunstâncias, se estivesse 126 caras sido melhores do que eu teria ido da mesma forma, só não teria passado. Mas eu teria ido melhor. Eu teria falhado, mas teria falhado melhor. A circunstância fez com que eu passasse. Então, o segredo é esse, né? Você tem que continuar fazendo aquilo que você acredita, né? Ou aquilo que você se programou para fazer, porque o que é a distância do sucesso para o fracasso é quantas vezes você vai tentar.